pessoal, hoje vamos falar sobre como resolver o acne de forma rápida. Estão prontos para isto? Ótimo, tomem notas. Quando nós pensamos nesta questão do acne, nós temos que perceber aqui uma coisa que é muito importante. Nós temos que pegar no acne como uma pista, como um sinal, em que nós vamos vasculhando, consoante os sintomas, para tentarmos perceber qual é a verdadeira causa que está por trás do acne. Quando nós pensamos nesta questão do acne, o que é que muitas vezes acontece? O acne, ou seja, é descrito no fundo como uma inflamação de um poro na nossa pele. E muitas vezes essa inflamação ocorre porquê? Porque o poro torna-se obstruído, torna-se bloqueado por excesso de sebo. A nossa pele produz demasiado sebo e isso faz com que obstrua o poro. Mas em conjunto com isto nós temos outras situações em que a nossa própria pele está a produzir células de descamação a mais com essa questão do sebo. Isso por si só já gera aqui um processo inflamatório. E muitas vezes quando nós pensamos na questão do acne, nós associamos a quê? A uma infecção bacteriana. Mas no fundo a infecção ocorre porquê? Porque a bactéria que causa o acne, que chama-se Propionibacterium, consome o ácido propiónico, ou seja, do sebo que está aprisionado naquele poro obstruído. Portanto, se nós não tivermos essa obstrução ou esse excesso de sebo, não vai haver alimento para a carga bacteriana proliferar e criar, no fundo, o processo inflamatório e o processo infeccioso. Portanto, o que muitas vezes é necessário perceber é que este poro é muito facilmente influenciado pela nossa carga hormonal. E nós podemos ter duas situações em que normalmente pode criar aqui o quê? Um aumento desse sebo, o aumento dessas células de descamação, que neste caso o quê? É um excesso de androgénios a circular no nosso corpo. Mas nós podemos ter ou um excesso de produção de androgénios, como por exemplo a testosterona, em que o homem tem mais do que a mulher, mas a mulher também tem. Ou, por exemplo, podemos ter aqui uma situação em que temos níveis de androgénios normais no nosso corpo, mas sobre a sua forma livre, ou seja, sobre a sua forma que não está emparelhada com uma proteína a circular no nosso corpo, de forma, ou seja, que não esteja sempre disponível. Nós quando pensamos num excesso de androgénios, nós, por exemplo, podemos pensar numa situação como, por exemplo, o síndrome do ovário poliquístico, em que os ovários estão a libertar demasiada testosterona, demasiado androgénio, e normalmente provoca essa questão de formação de quistos a nível da parte dos ovários. E nós quando pensamos nesta situação de um ovário poliquístico, o ovário poliquístico normalmente na literatura está descrito, ou seja, está ligado à resistência à insulina, à tendência pré-diabética. Mas não está ligado, ou seja, o ovário poliquístico é causado pela resistência à insulina, o que faz com que no fundo o ovário esteja a libertar demasiado disso. Outra das situações que pode muitas vezes acontecer é que a própria testosterona que está a circular no nosso corpo esteja numa quantidade baixa, mas a forma da testosterona mais potente, ou seja, esteja mais acentuada. Isso muitas vezes ocorre por uma enzima no nosso corpo que transforma a testosterona num tipo de testosterona em que é mais potente. E muitas das vezes o que é que nós conseguimos ver numa situação dessas? Quando nós temos um pico de androgénios no nosso corpo, podemos ter um déficit, por exemplo, de vitamina A, podemos ter um déficit de vitamina B5, de zinco e de cobre. Muitas vezes o que a vitamina A faz é atua como anti-inflamatório no nosso corpo, regula a componente hormonal e principalmente a produção excessiva de células de descamação. Eu recomendo, por exemplo, fazer um conjunto da vitamina A com a vitamina E sobre a sua forma de complexo, como por exemplo um óleo de fígado de bacalhau, que vai maravilhosamente fazer aqui uma limpeza nesta questão toda. A vitamina B5 normalmente está muito em falta nessas questões. O zinco para controlar o excesso de androgénios e esta reação, ou seja, a conversão da testosterona na sua forma mais potente. E por outro lado, por exemplo, usarmos aqui um bocadinho de cobre, porquê? O próprio cobre vai atuar como um antioxidante nesta situação e vai baixar muito a inflamação. E o próprio cobre vai nos aumentar os níveis de glutatião no nosso corpo, o que vai fazer com que descomprima bastante o quê? A nível da parte de fígado.
Porquê que eu falo muitas vezes de fígado? O fígado é um órgão que, de forma geral, controla o excesso de hormônios. É como se fosse um filtro. E muitas das vezes, quando nós temos uma situação, por exemplo, de um fígado mais inflamado, de um fígado, ou, por exemplo, um fígado gordo, que muitas das vezes pode ser causado, por exemplo, pela resistência à insulina em si, a acumulação de gordura a nível do fígado, faz com que esta proteína não seja corretamente produzida. A SHBG, que não vou estar a dar o nome completo, a SHBG é como se fosse uma chave. É uma chave que tranca androgénios e estrogénios e faz com que eles não estejam a circular sobre a sua forma ativa. Foi o que eu referi há pouco. E muitas vezes acontece é que nós temos um problema de fígado em que diminui a produção desta proteína e isso faz com que haja mais quantidades circulantes de testosterona ou de estrogênio. Portanto, isto é uma situação muito importante. Outra das situações que muitas vezes pode acontecer é que nós temos aqui, por exemplo, um excesso de estrogénios. Podemos ter excesso de androgénios, mas também podemos ter excesso de estrogénios. Muitas das vezes o excesso de estrogénios ocorre no nosso corpo porque o nosso fígado não se está a conseguir libertar do excesso de estrogénios no nosso corpo por esta situação que falei há um bocado, e a SHBG normalmente tende a diminuir. Podemos ter uma situação de uma resistência à insulina associada a isso, ou, por exemplo, o uso de determinados medicamentos. Determinados medicamentos, como por exemplo aqueles que se usam para a tensão arterial, protetores gástricos, determinados, por exemplo, antidepressivos, ou a própria pílula, que não deixa de ser um estrogênio sintético, pode fazer com que esta situação aconteça e normalmente o que é que acontece? Há uma conversão, neste caso, para os androgénios. Nós podemos ter aqui uma situação em que temos excesso de estrogênio e provocar, ou seja, ainda assim a questão do acne. O que é que nós podemos fazer numa situação dessas? Para diminuir a ação da aromatase e para aumentar, ou seja, a libertação do excesso de estrogénios, temos que avaliar, neste caso, ou seja, a causa, e a causa pode estar prendida com a medicação, ou, por exemplo, podemos também ter uma resistência à insulina. A resistência à insulina está sempre ligada a uma inflamação no fígado. Isso significa que, se nós tivermos uma tendência pré-diabética, ou seja, neste caso a resistência à insulina, por consumo excessivo de hidratos de carbono e de açúcares, ou, por exemplo, por uma situação de stress, muitas das vezes aquilo que pode acontecer é que o nosso fígado começa a acumular alguma gordura. Isso vai fazer com que a SHBG esteja baixa, logo mais hormonas livres circulantes na corrente circulatória, e não vamos conseguir nos libertar no fundo do excesso de estrogênio. Portanto, nós temos que ver esta questão como um todo. O que é que nós muitas vezes fazemos? Usamos algumas crucíferas, como por exemplo brócolos, espargos, determinadas couves como por exemplo a kale, ou por exemplo couve-bruxelas, são tudo alimentos que nos conseguem ajudar a quê? A libertar grande parte desse estrogênio do nosso corpo. Ou por exemplo, utilizar a fórmula concentrada, por exemplo, do DIM, que normalmente o que é? É uma forma concentrada das crucíferas num rácio de 15 a 20 vezes superior. O que é importante nós não fazermos numa situação de acne? A principal coisa é não espremer as borbulhas. Quando nós esprememos uma borbulha, 20% sai para fora, 80% fica dentro e espalha. Isso quer dizer que quando nós esprememos a borbulha, nós aumentamos, ou seja, o espalhar da infecção no fundo na pele. E quando nós esprememos uma borbulha, ainda ficamos com outro problema, que é a formação de cicatriz. E isso sim é uma situação mais complicada de lidar, mas entretanto já vos explico como. Não estar a fazer uma limpeza em excesso, estar sempre a esfregar a pele, porque há uma carga bacteriana naturalmente na nossa pele. Quando nós libertamos essa carga bacteriana que nos é benéfica, nós vamos ter o quê? Uma resposta do nosso corpo em que perdemos a oleosidade, vamos aumentar a nossa produção de sebo. Portanto, isto não é uma situação em que nos é vantajosa. O uso de antibióticos porquê? Porque até podemos fazer uma limpeza completamente do rosto, mas vamos desenvolver alguma resistência ao antibiótico e vai ser cada vez mais difícil libertar-nos dessa infecção. A vitamina A, não sei se já ouviram falar, por exemplo, do retinol, ou que se usa muito a vitamina A para problemas de pele. A vitamina A tem um problema, fora dos efeitos secundários que tem, sendo sintética, neste caso é o
o ácido retinóico que se usa a nível da pele não é a forma natural do óleo de fígado de bacalhau, é uma situação completamente diferente, mas é uma coisa que também acaba por agredir bastante a pele. Portanto, quando nós pensamos nesta situação toda, nós temos que ver a resistência à insulina, o consumo excessivo de hidratos de carbono e de açúcares, que ocorre, curiosamente, na fase da adolescência, que é o pico mais alto. Temos que perceber que o problema não é a infecção em si, ou seja, neste caso é o aumento da produção de sebo e a inflamação associada, mas nós temos que perceber porque é que ocorre esse aumento da produção do sebo, porque é que aumentam as células de descamação, porque é que está a obstruir o poro, porque é que isso tudo está a acontecer e de que forma conseguimos solucionar isto e não olharmos só especificamente para a bactéria. O que é que nós podemos fazer? Baixar a insulina, como jejum intermitente, em alguns casos, principalmente em pessoas com excesso de peso, fazer no fundo aqui uma dieta cetogénica. Porquê? O excesso de peso, principalmente gordura corporal, aumenta a expressão da aromatase, o que vai piorar esta questão toda. Por outro lado, baixarmos o stress. Porquê? O stress aumenta os androgénios, portanto é uma situação que é muito importante tratarmos. Baixar os lácteos contêm muitas hormonas de crescimento, portanto é outra das situações que temos que tocar. Baixar os açúcares, como falei há um bocadinho. Quando nós temos uma situação de resistência à insulina, que grande parte das vezes é o que acontece nestes casos, por excesso de estímulo por parte dos açúcares, quando nós utilizamos a berberina, normalmente ajuda bastante a baixar estes níveis de açúcar. Nós temos que ver que podemos ter uma situação em que a pessoa não consome açúcares durante uma fase, mas por termos uma situação de stress, o nível de açúcar aumenta. Nós nunca ouvimos falar, por exemplo, de uma questão em que pessoas que tomam cortisona, o nível de açúcar aumenta. Isso quer dizer que se o cortisol estiver alto, o nível de açúcar no sangue vai aumentar. Isso vai piorar automaticamente esta questão toda, a resistência à insulina. O cardo mariano, para desinflamar o fígado especificamente, o chá verde. Porquê? O chá verde consegue tocar em todas estas questões. Na inflamação, ou seja, no efeito antibacteriano, neste caso para bactérias que não nos são benéficas, não atinge a flora da pele, e consegue nos ajudar bastante a ter um efeito antioxidante que melhora a aparência da pele. Portanto, compressas de chá verde ou até um creme ligado, por exemplo, ou seja, um chá verde, é uma coisa que ajuda bastante. A vitamina E quando? Principalmente naquelas situações em que há cicatrizes no rosto, um óleo de qualidade de vitamina E antes de dormir ajuda bastante a eliminar, no fundo, estas cicatrizes que ficam do acne. Óleo de fígado de bacalhau, para darmos um bom aporte de quê? Vitamina D, para baixar a inflamação, a vitamina A, para conseguir controlar a parte androgénica e melhorar a aparência no fundo da pele. O probiótico, quando nós aportamos uma flora benéfica, principalmente para a nossa flora intestinal, nós temos que ver que a pele é um reflexo, é uma mucosa, mas com um reflexo de uma mucosa mais interna. E como grande parte do sistema imunitário está ligado ao intestino, se nós baixarmos a inflamação geral no corpo, aportando bactérias benéficas, nós vamos conseguir lindamente melhorar estas questões todas. Portanto, é desta forma que nós, no fundo, conseguimos solucionar a situação. Outra das situações que podem ajudar muito aqui, o que é algo com efeito antibacteriano, como, por exemplo, o cravo da Índia. Eu depois vou colocar alguns nomes em baixo no vídeo, de alguns suplementos em que podem encontrar, ou seja, estes conjuntos todos, mas o próprio cravo da Índia faz com que liberte, ou seja, a carga excessiva de bactérias, principalmente numa fase inicial, enquanto nós conseguimos libertar, no fundo, esta questão toda. E pronto, é desta forma que nós conseguimos solucionar a questão do acne de uma forma mais rápida. Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo-vos numa próxima.